Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Vitor Breno Farias Barroso. Ele tem uma trajetória de pesquisa que começa na PUC Minas, aí da pós-graduação, mestrado em Ciência da Religião, na verdade antes disso, na especialização pelo IEC PUC Minas, e concluiu em dezembro do ano 2020 o doutorado em Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba. O Vitor é um pesquisador do tema das modernidades religiosas múltiplas, e particularmente sobre o tema dos pentecostalismos. Nós estamos conversando com o Vitor sobre esse tema dos pentecostalismos. Vitor, na relação entre pentecostalismos e mundo moderno, né? Ele é antimoderno, ele é moderno, ele é pós-moderno? Bom, ajuda a gente também a entender esses termos, né? Sim. Essa pergunta ela é um tanto quanto complexa, Flávio, por alguns aspectos básicos, certo? Primeiro, porque os tipos de relação que a gente pressupõe entre pentecostalismos e modernidade estão, de alguma forma, atravessadas pelos pressupostos semânticos que cada uma dessas expressões carrega. Então, por exemplo, se eu tomo como ponto de partida o pentecostalismo como uma forma religiosa fundamentalista ou conservadora, logo eu vou pensar a relação dela para com a modernidade a partir de uma ideia antimoderna. Se eu vejo ou se eu classifico o pentecostalismo como uma expressão religiosa pós-moderna, logo a relação para com a modernidade será outra, e assim sucessivamente. Então, ao longo dos estudos dos pentecostalismos no Brasil e na América Latina, muitos dos termos que têm sido empregados para poder descrever sociologicamente, historicamente, os pentecostalismos, eles estão carregados desses pressupostos semânticos. Então, de alguma forma, é como se, por exemplo, o pentecostalismo clássico se referisse a um tipo de pentecostalismo mais pré-moderno, ou quando nós nos referimos ao chamado neopentecostalismo, ele já estaria um pouco mais próximo do neopentecostalismo. Uma segunda consideração importante que a gente precisa fazer também é que o campo religioso pentecostal, ele é, por natureza, plural, né? Então, nós não temos condições de falar a respeito de um tipo de relação entre pentecostalismo e modernidade, mas diversas relações que os diversos pentecostalismos estabelecem com a modernidade. E ainda uma terceira consideração, que é o fato de que as igrejas pentecostais, ao longo das décadas, ao longo dos tempos, elas vão modificando a forma pela qual se relacionam com esse mundo moderno, com a modernidade. Então, há denominações pentecostais que surgiram há 100 anos atrás, há décadas atrás, e elas mantinham uma postura de enorme apatia com relação à sociedade, né? Ao longo do seu processo de desenvolvimento histórico, enfim, da sua burocratização interna, elas passaram a ter uma maior abertura, né, ao mundo moderno. Enquanto algumas denominações já surgiram com um certo tipo de rejeição do mundo moderno, outras já surgiram com a maior abertura às tecnologias, aos benefícios, aos ganhos desse mundo moderno. E quando a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, né, daquilo que os autores, daquilo que os estudiosos, enfim, discutiram sobre as relações entre pentecostalismo e modernidade, a gente vai poder encontrar, pelo menos, e eu vou pontuar isso de forma um pouco mais didática, 5 maneiras ou 5 formas Sim. que os estudiosos, então, entenderam essa relação. Uma É o primeira, que você chama de as interpretações, as né, interpretações. sobre a modernidade. Sim. Perfeito, perfeito. Então, a partir da década de 60, né, Flávio, a gente tem uma primeira perspectiva teórica sobre as relações entre pentecostalismo e modernidade, que vai preconizar a ideia de que os pentecostalismos seriam um vetor de modernização nas democracias modernas, né? Você vai ter, por exemplo, o Emílio Wilhelms, que escreveu um trabalho sobre o pentecostalismo no Brasil e no Chile. Você vai ter a Beatriz Muniz de Souza,
que no Brasil também vai trabalhar essa ideia de que, na verdade, os pentecostalismos são uma forma religiosa que acabaram auxiliando no processo de adaptação das populações migrantes dos ambientes rurais para as grandes metrópoles. A Sim. partir da década de 70, você vai ter uma outra perspectiva teórica, né? Que é preconizada, sobretudo, pelo Christian Lalivie Depinay, que é um sociólogo suíço, que também estuda o pentecostalismo no Chile e no Brasil, em certa medida, onde ele vai trabalhar a ideia de que, na verdade, o pentecostalismo seria, ao contrário do que disseram os autores que eu citei há pouco, uma reconstituição da sociedade tradicional diante do mundo moderno. Então, a ideia não é de que o pentecostalismo é um fator de modernização, mas, na verdade, o pentecostalismo é uma forma religiosa de reconstituição de formas tradicionais de vida no mundo moderno. Ainda adiante, né, você vai ter, a partir da década de 80, e especialmente com o padre e sociólogo Francisco Cartacho Rolim, a ideia, mais numa perspectiva da luta de classes, né, a compreensão do pentecostalismo como um protesto reacionário diante da moderna sociedade capitalista. Então, não é que o pentecostalismo fosse apenas um veículo ou uma forma de modernização, ou de que o pentecostalismo fosse um tipo de reconstituição da sociedade tradicional, mas de que, de alguma forma, o pentecostalismo ele se colocaria um pouco ali de forma subalterna, né, à sociedade capitalista, industrial, que vai tomando forma no Brasil a partir da primeira metade do século XX, mas que também a religiosidade pentecostal se expressaria como um tipo de protesto simbólico, né, dessas relações de dominação e de poder colocadas sobre, então, a sociedade capitalista. Uma quarta forma de interpretação dessas relações entre pentecostalismo e modernidade foi oferecida pelo professor Leonildo Campos e outros autores, mas eu vou citar ele aqui apenas como uma das referências, em que ele entendia que havia um certo tipo de relações sobrepostas dos vários pentecostalismos e das várias etapas de modernidade na sociedade brasileira. Então, como se o pentecostalismo clássico representasse um certo tipo de pentecostalismo mais pré-moderno, o pentecostalismo de segunda onda representasse um tipo de pentecostalismo mais modernizado, e, por fim, o neopentecostalismo entendido, então, como um tipo de expressão pós-moderna. Além dessas quatro opções, nós teríamos uma última, que me parece mais sensata e coerente, que é aquela, então, que afirma os pentecostalismos como uma forma moderna de recomposição religiosa no contexto contemporâneo. E a gente vai ter diversos autores, como o Alan Anderson e o sociólogo francês Jean-Paul Villamy, em que vão, na verdade, afirmar que os pentecostalismos eles são, ao mesmo tempo, uma forma religiosa antimoderna, moderna e pós-moderna. Existem alguns elementos e algumas características próprias da religiosidade pentecostal que podem facilmente ser identificadas como pré-modernas, como modernas e como pós-modernas. E talvez aí estaria um dos fatores de tamanho êxito e crescimento dos pentecostalismos nas culturas latino-americanas e, sobretudo, Sim. brasileiras. Né? A E plasticidade. falando especificamente, então, sobre esse caso latino-americano, ou especificamente o brasileiro, como é que você faz a leitura dessa presença dos pentecostalismos aqui no nosso país? Perfeito. Flávio, os pentecostalismos na América Latina, eles são considerados como um fator de mutação religiosa. Né? Ao longo de mais de 4 séculos, a religião no contexto latino-americano ela se manteve um tanto quanto homogênea, uniforme, apesar da diversidade de expressões de outras religiosidades, espiritualidades, enfim, mas é com a chegada do pentecostalismo que se dá, sobretudo, uma mudança estrutural, né, do cenário religioso na América Latina e, para ser mais específico, também
no Brasil. Então, no Brasil, a chegada dos pentecostalismos implica, primeiro, a ruptura com o monopólio da hegemonia católica. Sim. Segundo, implica também uma pluralização das ofertas religiosas dentro de um cenário mais diversificado. Terceiro, eu diria que há também uma implementação de um outro tipo de lógica religiosa, não mais baseada na herança religiosa recebida da família, recebida dos antepassados, mas agora uma religião que se opta a partir da escolha pessoal. E, em quarto lugar, eu diria também que haveria um processo de comodização, né, da religião no Brasil a partir da chegada dos pentecostalismos. Como elas tendem a também acentuar a concorrência e a disputa religiosa, né, a religião ela passa a se tornar um objeto a ser trabalhado de maneira mais intencional pelas igrejas, Sim. pelas denominações, não só entre as igrejas pentecostais, mas também sobre o conjunto do campo religioso brasileiro como um todo. Excelente. Muito bom, Vitor. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. O Vitor tem já uma produção bastante robusta sobre o tema, né? A telespectadora pode procurar pelos livros, pelos artigos, né? do nosso convidado, e a gente espera mais, viu, Vitor? Né? E muito agradecido aí pela sua pesquisa e o que ela nos ajuda a compreender, né? sobre esse tema, né? Talvez um dos temas mais importantes na atualidade, para compreender, né, o impacto dos pentecostalismos na sociedade. Um abraço para você, Vitor. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossas atividades e cursos, procure pela nossa página pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.